Agora nós vamos continuar os nossos estudos sobre ressurreições na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida eterna nas suas várias etapas. Eu já dei alguns indícios disso no domingo passado, mas hoje nós vamos parar em alguns outros aspectos que nós não vimos no domingo passado. E no próximo domingo, eu vou falar sobre a ressurreição do fim do mundo. Há muito mistério sobre o fim do mundo, e há muitas teorias sobre o fim do mundo, e muitas coisas se diz e se escreve sobre o fim do mundo. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do fim do mundo. E o fim do mundo está ligado com a última ressurreição. Por isso eu estou chamando essa ressurreição da ressurreição do fim do mundo. Mas hoje nós vamos falar sobre a ressurreição da vida. Eu quero apenas repetir alguns esclarecimentos que nos ajudam no entendimento disso. Eu tenho as minhas posições particulares em termos de teologia e em termos de profecia bíblica. Eu creio que haverá uma tribulação, eu creio que antes disso haverá um arrebatamento, eu creio que depois dessa tribulação Jesus Cristo vem em pessoa aqui nesta terra. Inclusive a Bíblia diz que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, que a gente conhece, que sabe que está aí, que existe. Eu creio que haverá um milênio, eu vou falar um pouquinho sobre isso no domingo que vem, em que Jesus vai reinar, porque afinal de contas Deus criou esse mundo para ele funcionar. E ele não funciona porque o homem estragou. Então Deus vai mostrar como este mundo realmente deveria funcionar, com Jesus reinando aqui nesta terra. Mas no final desse período, então haverá esse grande julgamento e essa grande ressurreição, que é a ressurreição do fim do mundo e a criação do novo céus e da nova terra. Muito bem, talvez você pense bem diferente do que eu estou falando. Isso não é problema nenhum, porque eu não discuto um minuto com ninguém sobre qualquer um desses pontos. Para mim pode ser diferente. Se alguém disser que a tribulação não vai existir, ou que ela vai ser de 9 anos e não de 7, que o milênio não é o milênio, porque os 1000 anos são... Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu posso respeitar qualquer posição de qualquer pessoa que sinceramente estuda a Bíblia e apresenta uma conclusão. Uma coisa eu sei: eu posso estar completamente errado, e qualquer outra pessoa pode estar completamente errado. Mas este livro não está nada errado. Tudo o que está escrito aqui vai se cumprir, de um jeito ou de outro. Por isso eu tenho colocado essa afirmação aqui para vocês guardarem bem essa afirmação. Em algum tempo real, em algum lugar específico, de alguma forma, cada uma das profecias da Bíblia ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou ainda se cumprirá. Amém? Nós todos podemos estar enganados em qualquer coisa disso, mas este livro não tem engano nenhum. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra não passará, diz Jesus. E tudo que está aqui um dia se cumprirá. Muito bem, as ressurreições para a vida eterna. Eu queria dar uma ênfase hoje para dizer que Deus tem preparado para nós a vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E é isso que vai acontecer. O meu propósito é desafiar cada um de vocês para que estejam prontos para acabar desta vida, seja você pessoalmente, ou seja no arrebatamento, como for,
você se encontrar com Jesus, estar pronto para prestar contas da sua vida e assumir a vida eterna com Cristo. Este é o nosso final feliz. Não importa o que aconteça com o Brasil, com as nações, com a sua família, não importa o que aconteça com você, não importa nada. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, o que está certo a seu respeito é que você vai herdar a vida eterna com Cristo. E que seja assim para todos nós. A ressurreição de Jesus foi as primícias, nós já vimos isso, e essa é uma menção que a gente não consegue compreender totalmente, porque o texto bíblico lá de 1 Coríntios nos diz, lá 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, mas cada um por sua vez, na sua ordem, diz a outra tradução. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. A ressurreição só daqueles que creem em Jesus, que deve acontecer então no arrebatamento. Na ocasião da ressurreição de Jesus, muitas outras pessoas, a gente não sabe quantas, ressuscitaram. Ressuscitaram como Ele ressuscitou. Não foi como aquelas ressurreições passageiras, como Lázaro, por exemplo. Ele ressuscitou também, depois de 4 dias de morto. Mas ele morreu de novo, ficou velho e morreu. Essas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, essas pessoas não morreram de novo. Elas ressuscitaram com o corpo eterno. Com o corpo, como nós vamos ver, incorruptível. Quem são essas pessoas? Quantas são essas pessoas? De onde vieram essas pessoas? O texto bíblico não nos esclarece. Mas vejam só o que diz o texto bíblico. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Os corpos de muitos mortos foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Seja como for, se isso inclui, por exemplo, a ressurreição de Israel, nós não podemos saber. Seria de fato um pouco estranho, porque a ressurreição de Israel se trata de um povo ou de muita gente que nos 4, 5 mil anos atrás, já haviam crido em Deus, e na promessa do Messias e na promessa do Salvador. Mas, de qualquer forma, esses santos ressuscitaram junto com Jesus. Nós, como igreja, nós temos a promessa da ressurreição que está ligada com o arrebatamento. Está ligada porque a palavra de Deus liga. E eu estou simplesmente entendendo esse texto da maneira mais simples como ele está escrito. Não estou querendo fazer muitas alusões e muitos pensamentos e muitas teorias, mas entender o que está escrito. Está escrito em português, a Bíblia que nós estamos lendo e estudando, e a linguagem usa palavras para se comunicar conosco. E se eu compreendo a língua que nós falamos, essa mensagem está clara. A verdade é que há uma ressurreição preparada para a igreja de Cristo.
E esse texto que nós já lemos domingo passado, eu quero ler de novo e fazer algumas considerações novamente sobre ele. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Jesus, aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram antes de nós. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos no dia que isso acontecer, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor. Ele ainda não veio, então aqueles que estiverem vivos quando ele vier, certamente não precederemos os que dormem. E aí ele coloca em ordem como as coisas vão acontecer. Pois, dada a ordem, Deus vai dar esta ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, Jesus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que morreram em Cristo, que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Depois, nós, ou aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Não é aqui na terra, é nos ares. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nessas regiões que a Bíblia também chama de regiões celestiais. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O motivo de Paulo de tratar esse assunto é para não sermos ignorantes a respeito da ressurreição. Ele afirma que há ressurreição. E há uma ressurreição preparada para nós. Nós não morremos sem esperança. Quem tem Cristo morre com a certeza de que vai ressuscitar para a vida eterna. E também, nós não devemos nos entristecer como quem não tem esperança. A morte para nós não é o fim. A morte para nós é uma passagem desta vida para a vida eterna. Jesus vai trazer na sua volta aqueles que já morreram, as suas almas, os seus corpos vão ser ressuscitados e aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados junto com eles. E haverá esse encontro com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Para 1 Coríntios capítulo 15, que também fala da ressurreição, capítulo todo, há um texto muito específico para nós. Vamos ler a partir do versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele está dizendo? Nem todos dormiremos, porque aqueles que estiverem vivos, eles não vão ressuscitar, eles vão ser transformados. Então quem morreu em Cristo vai ressuscitar, e quem não morreu vai ser transformado, ganhando o mesmo corpo, o corpo da ressurreição, o corpo eterno. Todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados para aquele mesmo corpo incorruptível. Quem estiver vivo na vinda do Senhor não vai morrer, vai ser transformado. Esse é o grande mistério. Ele vai ganhar um novo corpo, vai ganhar a vida eterna num abrir e fechar de olhos, como diz o texto. Versículo 53. Antes de ler esse versículo, eu preciso contar uma coisa interessante. Quando eu era criança, eu achava esse texto um dos textos mais bonitos de se falar e mais difíceis também, porque eu achava essas palavras aqui uma coisa maravilhosa. Isso aqui para mim só podia estar na Bíblia. Vejam só o que diz e como diz. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Eu achava isso fantástico. Primeiro porque eu não conseguia falar. Eu tive que aprender bastante para poder falar. Mas eu achava lindo ouvir isso. Incorruptibilidade eu demorei para falar. E ainda se eu não cuidar, eu não falo certo. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, a sua corrente, a sua prisão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas considerações sobre esse texto. O assunto é introduzido por Paulo falando de um mistério. E para mim o grande mistério é essa transformação. Isso está ainda além da ressurreição. Essa transformação que vai ocorrer na vida e no corpo daqueles que estiverem vivos quando se der este evento da vinda do Senhor Jesus para pegar para si mesmo a sua igreja. O assunto é misterioso. Nós não conseguimos entender como tudo isso vai acontecer, mas se trata de uma afirmação de Deus e de uma forte intervenção de Deus. Os dois textos, tanto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, como 1 Coríntios capítulo 15, são enfáticos. Os que morreram crendo em Cristo serão ressuscitados. E os que estiverem vivos quando Ele voltar, serão transformados. Não há dúvidas. Até nem há muita chance de interpretar isso, porque alguém pode pensar, mas isso quando a gente morre, a gente é arrebatado para o céu. Não, mas aqui está falando de todos. Quando você morre sozinho. Não está falando de todo mundo. Ninguém morre, todo mundo não morre junto com você. E a outra coisa, mesmo que fosse você, como é que explica esses que vão ser transformados? Você já viu alguém ser transformado? Num piscar de olhos? Num abrir e fechar de olhos? Foi transformado deste corpo mortal com o corpo imortal? Então isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Mas um dia vai acontecer. E eu creio que exatamente como a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Nem todos os crentes vão morrer. E os que estiverem vivos vão ter os seus corpos transformados. São corpos celestiais, imortais e incorruptíveis. Os corpos definitivos que Deus nos dará para vivermos com Ele a vida eterna.
corpo como o corpo de Jesus depois da ressurreição. Assim, este corpo, estragado pelo pecado, envelhecido, doente, maltratado, limitado, será destruído e dará lugar a um corpo semelhante ao de Cristo após a ressurreição. Aqui se aplica também o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4. Isso se aplica para todos nós. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós vamos, num abrir e fechar de olhos, ser transformados dessa vida mortal para uma vida imortal, desta vida passageira para uma vida eterna. Isso é o que nos promete a palavra de Deus. Quanto à ressurreição daqueles que vão ser salvos durante a grande tribulação, eu quero ler novamente esse texto. Nós lemos rapidamente no domingo passado, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aliás, nós lemos outro texto a respeito deles, mas outro texto. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A identidade dessas pessoas fica mais ou menos clara, porque o outro texto diz claramente, esses vieram da grande tribulação, mas aqui dizem as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, creram em Jesus. E como creram em Jesus, eles foram salvos. Então estavam apenas esperando. E esses são aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o seu sinal, nem nas mãos e nem na testa, e reviveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses terão a sua vez também, os que se converterem durante a grande tribulação. Agora, nós vamos entrar talvez no assunto mais difícil, quando se fala de ressurreição. E talvez seja o assunto mais crucial a respeito de profecia bíblica. É a ressurreição do povo de Israel. Quando eu falo a ressurreição do povo de Israel, eu não estou falando da nação de Israel, não estou falando do país Israel, nem estou falando da raça dos hebreus. Eu estou falando da ressurreição de todos aqueles que desde Abraão até Jesus creram em Deus, creram na promessa do Messias e serviram o Deus Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para todos esses foram feitas centenas de promessas no Antigo Testamento de que eles seriam salvos, de que Deus queria viver com eles para sempre, que eles seriam parceiros de Deus para a vida eterna. E algumas outras promessas referentes a este mundo, como o reinado de Davi,
que seria assumido pelo descendente de Davi, um descendente especial, que é realmente Jesus, que é o descendente de Davi. Esse assunto é difícil, porque se você compreende que Deus ainda vai tratar com o povo judeu, se ainda há lugar para Deus agir através do povo judeu, toda profecia bíblica ganha um sentido diferente. Se você chegar à conclusão de que Deus não tem mais nada a ver com o povo de Israel e nem com o povo árabe, porque Deus prometeu muitas bênçãos para o povo árabe. Se vocês se lembrarem, de Abraão nasceu primeiro Ismael e depois Isaque. Ismael é o pai dos povos árabes. E Deus prometeu bênçãos para Ismael, como Deus prometeu para Isaque, que é o pai do povo judeu. Se você não reconhece que esses povos ainda têm algum significado, e eu vou dizer uma coisa, hein? É um pouquinho difícil a gente não reconhecer isso. Eu vou dizer por quê. Quase tudo que acontece neste mundo está ligado com Israel e com os árabes. O que é bom e o que é ruim. Nós não conseguimos nos livrar deles. Ninguém conseguiu. E ninguém vai conseguir. A história humana está pautada pelo povo de Israel, aqui desta terra, e pelos povos árabes, e pelas profecias que foram feitas. Eu já vou fazer uma propaganda para o ano que vem. O ano que vem a série de profecias bíblicas vai ser o futuro das nações. Já pode se preparar para isso. Reserve o mês de janeiro, o ano que vem, para você ouvir sobre o futuro das nações. Deus ainda tem muita coisa para fazer com o povo de Israel e com os povos árabes. Nós vamos ver só o povo de Israel. Eu quero começar lendo um texto bíblico para vocês. Um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Eu não canso de ler esse texto. Esse texto é de uma majestade impressionante. É muito difícil ler esse texto sem ter 1000 perguntas a respeito dele. Ezequiel capítulo 37, começando no primeiro versículo, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já pensou um profeta pregar num cemitério aberto? Só para ossos? Maluco esse profeta. Mas Deus disse para ele fazer isso. Pregar para os ossos. Um número enorme de ossos. E disse para os ossos: ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele.
porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí o profeta diz: e eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chacoalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. É muito interessante, quase grotesco esse negócio. Já pensaram os ossos se procurando? E ele fala de chacoalho porque um osso batia no outro e fazia barulho. E ele ouviu aquele barulho de osso batendo com osso, osso procurando o seu osso irmão. Que coisa, que imagem fantástica. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos. Olhem só a ressurreição. Ó soberano Senhor, diz assim: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Há uma ressurreição para Israel. Há uma ressurreição para aqueles que creram no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para aqueles que creram na promessa do Messias que vinha para salvá-los. E o último versículo diz assim: porém meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Eu gosto dessa última frase. Olhem lá, vamos ler de novo. A última frase. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Diferente de política, certo? Fala e não faz. Com Deus é diferente. Deus falou e fez. E aí termina dizendo: palavra do Senhor. Aquela palavra, passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Eu só quero repetir aqui com toda a ênfase aquilo que tenho falado desde o começo. Eu não compreendo todas essas coisas, de forma nenhuma, mas eu tenho absoluta certeza que elas vão acontecer. Elas vão acontecer, elas têm que acontecer. Deus não é um Deus que fala e faz. Não está escrito isso ali? Nós lemos ali. Ou será que ele é um Deus que só fala, mas não faz? Nesse Deus eu não quero crer. Esse Deus, eu quero um Deus que fala
e faz. Amém? Os israelitas salvos de todos os tempos e a própria nação de Israel, um dia será ressuscitada para receber e se apropriar de todas as promessas que Deus fez para eles. A promessa que mais nos interessa sobre os judeus do mundo todo, que hoje sabem sobre Jesus, é o que será deles. Eu posso lhes dizer, todos de Israel, todos os judeus, assim como também todos os árabes, quem não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, está destinado para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Não há salvação sem Jesus, nem para o Velho Testamento, nem para o Novo Testamento, nem para os prés, nem para os pós, nem para os antes, nem para nada. Sem Jesus não há salvação. E com Jesus há salvação para todos, em qualquer tempo, e a herança da vida eterna. Vejam o que está escrito em Daniel capítulo 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está, naquela ocasião, o seu povo, né, todo aquele que estiver escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Em Zacarias capítulo 12, fala sobre a conversão de Israel. E diz assim: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim. Quem está falando isso é Jesus. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora pela perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Eles vão olhar para Jesus e vão descobrir que aquele Jesus, para quem eles disseram, crucifica-o, crucifica-o, solte-nos Barrabás, crucifique Jesus. Eles vão olhar e vão ver, era ele o Salvador, era ele o Messias, e nós não enxergamos, e chorarão amargamente por reconhecer a verdade de Deus. Mas diz a Bíblia que eles vão reconhecer Jesus e vão receber Jesus. Na primeira vez não receberam, mas nesta segunda vez vão recebê-lo. Esse texto não fala de ressurreição porque está falando daqueles que estiverem vivos. Então todos os judeus que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus vão olhar para ele, vão reconhecê-lo e vão se converter. E para eles, as profecias continuam como Isaías capítulo 26. Mas os seus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Todos que creram em Deus,
todos que creram no Messias, todos que creram em Jesus, serão ressuscitados para a vida eterna. Em uma hora ou em outra, mas serão ressuscitados para receber a herança da vida eterna. Eu quero concluir lendo para vocês um texto de Apocalipse. No finzinho de Apocalipse, capítulo 21. Diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus queridos, esse é o futuro que nos espera. Eu quero desafiá-los a ler o livro de Apocalipse com os olhos positivos. Tem muito castigo, tem muita praga, tem muita tragédia, tem muita morte. Mas leia o que está prometido para nós. O livro de Apocalipse foi escrito para nos dar esperança. Foi escrito para nos dar a certeza da vitória. Por isso nós cantamos canções de Apocalipse. E prepare o seu coração. Porque se você crê no Senhor e não puder cantar aqui, você vai cantar lá em cima. Vamos orar. Senhor Jesus, dá-nos a convicção de que todas as promessas da Tua palavra se cumprirão. Nenhuma profecia ficará para trás. E a nosso respeito, o Senhor tem as melhores e mais escolhidas bênçãos preparadas para o nosso futuro. Encha o nosso coração de alegria, encha o nosso coração de esperança, encha, Senhor, o nosso coração de consolo, encha o nosso coração de gratidão, encha o nosso coração de louvor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Em Teu nome e para a Tua glória nós oramos. Amém e amém. Eu quero convidá-los agora. Se você quiser ficar sentado, você pode. Se você puder ficar em pé, fique. Se você quiser fechar os olhos, feche os olhos. Se você quiser abrir, pode abrir. Se você quiser bater palma, você bata palma. Se você quiser ficar em oração, você fica em oração. Se você quiser cantar alto, você cante alto. Se você quiser cantar baixo, você cante baixo. Se você quiser apenas ouvir o que estão cantando, fique ouvindo o que estão cantando. Mas participe desta canção, como sendo a sua resposta para aquilo que você ouviu nesta manhã. Quem puder, fique de pé e vamos cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Santo, 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 teu nome. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado. Maravilhado,